Primeiro, eu quero esclarecer que o mercado aguarda uma regulamentação da SUSEP para essa lei, tá? De fato, ainda há dúvidas sobre alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Claro que essa regulamentação da SUSEP não vai mudar a lei, mas, de fato, há algumas questões que precisam ser regulamentadas por mercado de seguro, né? E isso é a função da SUSEP, a gente aguarda isso. Sim, na minha opinião, a Lei 14.599, que sancionou a MP 1153, tá? Ela excedeu a intenção inicial que tentava achar uma solução. Porque, veja, a reclamação dos transportadores era relacionada ao gerenciamento de risco e a reclamação dos embarcadores era relacionada à cobrança de um ad valorem exacerbado, tá? Para mim, a lei ela trouxe uma solução para um problema que é maior do que gerenciamento de risco, eventualmente essa discussão do ad valorem. Tá? Ela excedeu um pouco isso. Eu acho que vale a pena contextualizar um pouco assim, o transportador, para explicar esse tema dessa discussão do gerenciamento de risco que a lei tentou resolver, e foi um pouco a lei, o transportador ele tinha que se adequar a várias regras de gerenciamento de risco para diferentes cargas no mesmo caminhão, né? Ou seja, tinha diversos embarcadores impondo regras diferentes para uma mesma viagem, ok? Então, nesse modelo, antes da nova lei, o transportador ficava exposto a um descumprimento das regras para a mesma viagem e, consequentemente, sujeito a uma ação judicial de ressarcimento, porque se ele descumprisse as regras de gerenciamento, uma dessas várias regras, ele ia perder a cobertura do seguro e ia pôr o patrimônio dele ali. Ele estava sujeito ao patrimônio dele, porque se não tinha cobertura do seguro, nem na pólice dele e nem na pólice do embarcador, ele estaria sujeito a um ressarcimento até para fechar a transportadora, dependendo do problema, né? Então, para ficar claro, no caso do descumprimento do GR, o embarcador recebia a indenização, seja, o contratante do frete, o dono da mercadoria, o embarcador, recebia a indenização e, devido ao descumprimento do gerenciamento de risco, a seguradora do embarcador cancelava a tal DDR, que era dispensa de direito de regresso, e movia uma ação contra o transportador, tá? A lei veio para corrigir isso, o principal intuito da lei era esse, ela veio para corrigir isso. E outras distorções, como, por exemplo, que eu disse da cobrança do ad valorem, né? Então, o primeiro impacto, que é a sua pergunta, para o mercado, é que, e aí tem uma questão que o mercado está resistente e não está entendendo, quando eu falo que a lei foi além do que ela tentou resolver um problema de gerenciamento de risco, é que houve uma mudança da vertical. Essa alteração precisa ser bem compreendida pelo mercado seguro. Então, veja, assim, antes era uma vertical que o embarcador fazia tudo, fazia um pacote de seguro dele para danos amplo, ao riscos, e englobava o seguro do transportador, que era um seguro de responsabilidade civil, através da DDR, tá? Então, quando eu falo que mudou a vertical, agora é o transportador que faz tudo. E o embarcador fica lá como o segundo risco do negócio, tá? Então, a responsabilidade agora, essa mudança de vertical, que o mercado não está percebendo, a responsabilidade pela performance do resultado das operações, que era do embarcador, agora passa a ser dos transportadores. Tá? Então, não é mais só falando da divergência, houve essa mudança importante da vertical, tá? E a outra coisa que é a DDR famosa, dispensa de direitos de regresso, com a regulamentação da SUSEP, se não tiver nenhuma novidade, eu acho que não vai haver, porque a SUSEP não vai mudar o que está na lei, no meu entendimento, a tal da DDR perdeu totalmente a eficácia. E não faz mais nenhum sentido a continuidade dessa prática, do embarcador fazer o seguro dele e impor para o transportador uma DDR para ganhar alguma redução de custo. A gente tem um mercado novo, principalmente nessa questão da performance. Tá? Tudo passa a ser do transportador e o embarcador ali tem que contar com a parceria do transportador, que passa a ter de fato, passa a ter uma responsabilidade muito grande. Né? Então, isso tem a ver com o resultado do mercado. Se você concedia DDR para o transportador,
você tirava completamente a responsabilidade dele. Então, ali tinha algumas fragilidades na operação. Para viagem de longa distância, o transportador nunca colocava o seu veículo próprio, ele contratava um terceiro, ele não fazia o checklist adequado, ele não rastreava, ele não monitorava, porque o seguro não era dele, era do embarcador. Então, agora, com a responsabilidade passando a ser do transportador, eu acho que tem uma questão de... Meu ponto é esse. A tendência é que o resultado desse segmento melhore com essa nova lei.